Boa noite, senhores, boa noite. Vitória do Botafogo, né, importantíssima, mesmo com um sufoquinho no final, né? Vamos falar aqui um pouco sobre essa situação, né? Se inscreve aqui no canal Brown e Fogo, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Assim, cara, no estádio Newton Santos, um confronto direto, eu acho que esse jogo era um jogo chave, né, cara, pra gente saber qual seria o destino do Botafogo. Se o Botafogo entraria numa crise, entraria numa situação delicada nas próximas rodadas, ou se as coisas de fato melhorariam, né, cara? Ou a gente teria um alívio e, cara, até o momento a rodada ela é fantástica pro Botafogo, beleza? Beleza que o São Paulo ainda joga amanhã, né? Eu não vou nem falar de Flamengo e Cruzeiro, né, que já é outra realidade, mas enfim, beleza? Primeiro recado, né, para você baixar o Arquiba, sempre peço para você baixar o Arquiba, rapaziada, já fiz lá bati o meu ponto, né, já coloquei lá que eu fui no jogo, dia 1º de outubro, um dia depois do meu aniversário, contei a história, né, botei a foto com meus parceiros, né, coloquei o vídeo, Botafogo 2, Bahia 1, né, e é mais um jogo no estádio Newton Santos que eu dou ali o check para contar a quantidade de vezes que eu fui ao Newton Santos, né, a quantidade de vezes que eu fui a jogos do Botafogo, a quantidade de vezes que eu fui a jogos, né, do estado do Rio de Janeiro. Enfim, né, cara? O Arquiba, ele tá lá com um design layout novo, super maneiro, né? E é uma rede social de interação, né, cara? Para quem é fã de arquibancada, para quem ama arquibancada. O Arquiba é uma rede social para pessoas se conectarem nas arquibancadas. É muito maneiro, rapaziada. Então deixa aqui o link na descrição. Fechou? Bom, o Botafogo com muitos desfalques foi encarar um Bahia, né, que apesar, né, de ser um Bahia que vinha de uma vitória do Palmeiras, é um Bahia que ele vem mal, né? Ele ganhou do Palmeiras, é verdade, né? O Campeonato Brasileiro é muito louco, mas a verdade é que esse Bahia, desde que foi eliminado pro Fluminense, né? O Bahia tinha uma expectativa muito grande aí de tentar ganhar a Copa do Brasil, não conseguiu. Tinha sentido um baque muito grande, né, da eliminação para o Fluminense no Maracanã. De lá para cá, algumas derrotas, né? O time que estava ali em quarto caiu para sexto, sétimo, e aí com essa vitória contra o Palmeiras, quis dar uma reacendida na coisa. Mas aí o Botafogo, cara, eu acho que ele soube aproveitar, cara. Eu acho que os jogadores do Botafogo, acho que não faltou vontade, sabe? Embora, ao meu ver, a estratégia adotada para encarar o Bahia tenha sido errada, sabe? Assim, eu tive o Botafogo tentando buscar o ataque, né? O Botafogo tentando ficar com a bola. E a impressão que dá, né, é que o time do David é um time que, independente do cenário, independente do Botafogo estar com a bola, né, independente do adversário, independente do contexto do jogo, né, o Botafogo ele vai ter, ele treina a equipe para, enfim, né, jogar da maneira que ele bem entende, né? Independente do adversário, do nível da equipe, dos jogadores, do modelo de jogo. Hoje era um jogo em que o Botafogo tinha que explorar a fragilidade dos lados do campo do Bahia, explorar suas pontas, o jogador para isso tem. De um lado o Jefinho Cuiabano, do outro, né? Apesar do Vitinho ser um cara que perde muito gol, é um cara que incomoda ali, né? O Santiago Rodrigues. Segundo ponto, transição. Era um jogo de contragolpe. O Bahia é uma das equipes, gente, isso aí não sou eu que estou inventando, não, tá? Não é um estudo, né? Se entrar nos aplicativos, né, de estatística, o SofaScore, por exemplo, né, você encontra que o Bahia é o time mais vulnerável dentre todos a parte de cima da tabela em relação a contragolpes. Tá? É um dos times que mais sofrem gols de contragolpe no Campeonato Brasileiro. Você vê que o Botafogo, por diversos momentos, ele tentava pegar o Bahia, porque o Bahia faz isso mal, né? Volta mal, né, ao perder a bola. E o Botafogo, mesmo em superioridade numérica, o Botafogo não se preparou para contragolpear. Os jogadores correndo errado, cada um correndo para um canto. E aí o jogador que estava com a bola ficava meio perdido para quem tocar, né? E é isso, né? E na única que o Botafogo acertou, mais na intuição dos jogadores, belo cruzamento do Vitinho, gol do Santiago Rodrigues, tá?
No segundo tempo, o Botafogo entrou bem atento, né, e conseguiu fazer o segundo gol. Com 20 segundos ali, o Jefinho foi lá e marcou, né? O Jefinho fez um bom jogo, na minha opinião. Enfim. Desculpem a voz, é que eu tô gripado, rapaziada. E aí entra para aparecer, né, completamente o Felipe Fernandes de Lima, né? Felipe Fernandes de Lima é um dos árbitros mais... eu diria que a gente tem árbitro ruim, a gente tem árbitro que gosta de marcar faltinha, a gente tem árbitro vaidoso. O Felipe Fernandes é o árbitro mais patético, tá? É o árbitro mais tosco da Série A, sem dúvida, né? Ele lembra o árbitro Margarina, né? Que ele fica assim, ele dá aquelas... É igual o Heber Roberto Lopes, que ficava fazendo golpe de karatê na hora de marcar o pênalti, né? Ele é isso e, além disso, ele é ruim, né? Então, ele é um cara que ele gosta de aparecer, né? Isso não sou eu que estou falando, são pessoas próximas da arbitragem que falam, cara, o Felipe Fernandes não aprende, né? Xinga jogador, né? Gosta de aparecer, gosta de... Quando o torcedor olha para ele, xinga ele, ri, manda beijo de volta. Ele é um cara complicado, né? Nessa, ele não deu a expulsão que deveria ter dado para o jogador do Bahia no primeiro tempo, no puxão do Arthur Cabral. Aí no segundo tempo ele começa a compensar, começa a marcar umas faltinhas pro Botafogo. Os jogadores do Bahia cercam o cara. Aí ele vai dar uma falta no Grito, que foi um encontrão do Caio Pantaleão, né? Ele dá a falta no Grito completamente. Simples. E aí ele ia dar o tiro de meta, os jogadores do Bahia, o banco todo se levanta, ele decide dar a falta, quando ele já tinha marcado o tiro de meta. É surreal o que esse cara fez. Aí, para compensar, tem o lance do Sanabria, né? Que o primeiro amarelo foi, no segundo, né? Há um encontrão ali do Marlon, não foi pênalti, mas na minha opinião não foi para simulação. Ele dá o amarelo por simulação para fazer uma média e ele percebe que ele fez merda, que ele expulsou o jogador do Bahia. Aí ele começa a compensar e dá um monte de falta contra o Botafogo. Surreal, assim. É a assinatura desse cara, é a assinatura desse cidadão. A falta que ele marca no fim do jogo, né, que é a bola que passa rente à trave ali, é surreal. A falta boba, né, que foi cometida pro gol do Bahia, né, assim, não teve muito o que fazer. Vi uma galera falando de falha do Léo Link. Pra mim, o Léo Link falha no gol contra o Fluminense, tá, do Cano, que eu acho que ele deveria ter saído do gol. Hoje, desculpa, eu discordo, tá? A bola desviou, matou ele, não tinha o que fazer, né? E gol do Rodrigo Nestor, né, que perdeu aquele pênalti contra o São Paulo, né, nas quartas da Libertadores. Aí depois, né, mesmo com um jogador a mais, o Botafogo teve dificuldade para jogar. E isso eu acho que elucida, sei lá, cara. Eu acho, eu acho que o Botafogo ele tem um bom time. O Botafogo tem um elenco curto, mas tem um bom time. Tá? Mesmo com desfalques, o Botafogo tem um bom time. O problema é que gastou 600 milhões de reais e quando você gasta 600 milhões, você tem que ter um time excelente. Você não tem que ter um time só bom, né? E o restante está muito defasado. A gestão do clube, a administração, a comissão técnica eu acho muito fraca, de verdade mesmo. Eu acho o trabalho é muito, muito aquém, né? Mas o importante é que hoje o Botafogo ganhou, gente. Faltam 12 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo agora está em quarto lugar. O Mirassol tropeçou, o Bragantino também tropeçou, o Fluminense tomou um empate no final, o Botafogo ganhou do próprio Bahia. Então, assim, vitória importante para lavar a alma. A única coisa que realmente me deixa, né, assim, preocupado, né, é o Caio, né, com aquele gol anulado ali, porra, o joelho dele prendeu no momento que o goleiro sai, eu acho que pode ter sido algo grave, tá? Enfim. E mesmo que isso não seja grave, né, vamos dizer que é só um colateral medial ali. Faltam 12 jogos para o fim do ano, né? Enfim. É isso. Um abraço, rapaziada. Tamo junto. Quero saber a sua opinião sobre o jogo. Fui.